Amém? Bom, vamos para a palavra. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 até o verso 25. Nós vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 10 ao 25. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar na tela junto comigo. O texto diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefás, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louco a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que nesse momento derrame sobre nós o poder do Teu Espírito, Pai, para que compreendamos aquilo que está posto aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza, Pai, os nossos pensamentos e o nosso coração ao entendimento da palavra, para que haja transformação em nosso coração, para que haja crescimento em nós como igreja de Deus, para que haja, Pai, maturidade, para que haja em nós um avanço nas Escrituras e sejamos, como diz o texto, unidos em Cristo, Pai. É isso que eu oro e peço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, nós vivemos um tempo em que igrejas se dividem. Existem situações onde membros insatisfeitos, eles têm o pensamento que ao sair de uma igreja eles vão ser mais felizes ou melhor recebidos, ou não terão tantos problemas em alguma outra igreja da região. Pode ser que outra igreja seja uma opção melhor, enfim. E dessa inquietação de achar que outros lugares podem ser melhor do que o lugar que estamos, surge esse hábito comum que há no nosso meio hoje de trocar de igreja como se a gente troca de roupa. E Paulo ele vai mostrar aqui que ele, como apóstolo, ele não estava aqui procurando ganhar convertidos para ele ou para a igreja que ele havia estabelecido ali em Corinto, mas ele buscava, o único propósito dele era levar homens e mulheres a Cristo. E Paulo ele vai tratar então do assunto aqui da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava se dividindo, e para Paulo tratar a respeito dessa divisão entre os membros, ele faz 3 perguntas. A primeira pergunta que Paulo faz, que nós lemos aqui, é: Cristo está dividido? Paulo, ele não prega um Cristo, Apolo outro e Pedro outro. Existe um Salvador e existe um Evangelho, e é isso que Paulo está propondo aqui. Mas Paulo ele diz que as divisões na igreja levam alguns crentes a pensar ali naquele contexto que Paulo pregava um Cristo, Apolo pregava outro Cristo e Pedro pregava ainda outro Cristo. Então a igreja de Corinto ela começa a se dividir. O que estava acontecendo nessa igreja? Ao invés dessa igreja influenciar o mundo pregando unidade,
Ela estava deixando com que o mundo entrasse dentro da igreja. O mundo estava influenciando a igreja. Por quê? Naquele tempo, na sociedade de Corinto, o hobby da cidade era ir até as praças públicas e ouvirem os melhores filósofos, os melhores pensadores, e a população, aquela sociedade tinha o costume de fazer o seguinte: ao ouvir um pensador, ao ouvir um filósofo, aquela pessoa concordando com aquele pensador ou filósofo, ela declarava: eu sou do partido do filósofo tal, eu faço parte do grupo do pensador tal, eu faço parte do grupo desse filósofo aqui. Então, a sociedade de Corinto, ela tinha o costume de se dividir nas opiniões e fazer parte de partidos. Essa cultura da sociedade de Corinto estava entrando dentro da igreja, ou seja, uma influência mundana entrou na igreja. Que influência mundana era essa? A sociedade fazia o culto à personalidade. Essa influência do culto à personalidade entrou dentro da igreja. Isso acontece nos dias de hoje sem que nós percebamos. Pregadores, cantores, eles são tratados como astros dentro da igreja e as pessoas passam a se dividir seguindo pessoas, não mais a Cristo. Então agora o que importa é quem prega, quem canta, quem falou ou quem deixou de falar. Não importa mais o Cristo que é pregado. E Paulo ele está tratando sobre isso aqui. Igrejas deixam de olhar para a mensagem para olhar para o mensageiro. Paulo estava falando que a igreja parou de olhar para a mensagem de Cristo para olhar para a pessoa que estava pregando a mensagem de Cristo. Paulo pergunta à igreja de Corinto: quem é Paulo? Quem foi Apolo? Quem é Pedro? E Paulo diz: são simplesmente servos por meio do qual vocês creram no Cristo. Um regou, o outro plantou, mas o crescimento da igreja e a igreja está fundamentada em Cristo. Paulo diz: não coloque a atenção de vocês em homens. Não coloquem a preferência de vocês em pessoas. Não haja entre vocês comparações, porque disso leva à divisão dentro da igreja. Paulo está dizendo: não coloquem um homem numa posição que ele não possa estar. Jesus é o único que deve ser exaltado e visto dentro da igreja. Toda vez que a igreja ela dá mais importância ao pregador do que à mensagem, ela está prestando culto à personalidade. E Paulo está dizendo aqui que isso é pecado. Dentro da igreja hoje, nós trazemos as nossas preferências com base no que pessoas dizem e falam, não mais no que Cristo falou e no que Cristo estabeleceu. Pregadores e líderes dentro de igreja, eles devem ser apenas porta-voz daquilo que Cristo já falou. Mas a divisão na igreja ela surge pelo fato de que pessoas são levantadas e nós gostamos de seguir líderes carismáticos, não líderes que falam a verdade. Por isso existe divisão na igreja. Os coríntios tiraram os olhos do Senhor e colocaram os olhos nos servos do Senhor. E fazer isso leva as pessoas à competição. Então, o que Paulo faz? Depois de apontar esse problema, Paulo ele roga aos irmãos e ele pede que não haja entre eles divisões. Divisão aqui nesse texto é usada a palavra grega cisma, que o significado é rasgar um tecido. Era isso que eles estavam fazendo dentro da igreja, ao colocar os olhos deles em pessoas e não em Cristo. Eles estavam rasgando a igreja. E Paulo ele vai dizer no versículo 10, antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Paulo, nesse texto, ele vai mencionar aqui 4 partidos, 4 grupos que existiam dentro da igreja de Corinto. Então, no versículo 12, a gente pode perceber que Paulo diz, que eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefás e eu sou de Cristo. Grupos dentro da igreja que colocaram os olhos em pessoas e não em Cristo. Nós temos a tendência a seguir líderes carismáticos e colocamos a nossa atenção em pessoas, não em Cristo. A nossa atenção, o nosso olhar, a nossa busca deve estar naquele que é o foco da pregação, Cristo, e não em quem prega. E não em quem fala, e não em quem é.
Porque a mensagem, ela tem muito mais poder do que qualquer outra coisa. O poder não está na pessoa. O poder não está em quem fala. O poder está na própria mensagem. E Paulo ele vai apresentar esses partidos que tinham dentro da igreja. O primeiro partido era o partido de Paulo. Era o partido dos fundadores da igreja. Paulo, ele foi evangelista e fundador daquela igreja de Corinto. Então, os primeiros membros da igreja começaram a dizer, bom, Paulo foi quem começou tudo por aqui. Então, como nós estamos desde o início, nós somos do partido de Paulo. Nós somos os pioneiros da igreja. E esses eram aqueles que tinha uma ligação com a pregação de Paulo da liberdade cristã. Paulo ele pregava sobre a liberdade cristã, que a nossa salvação ela não está fundamentada em leis, mas na liberdade que Cristo dá. Só que esse mesmo grupo começou a confundir liberdade com libertinagem. E eles usavam o fato deles serem os que começaram a igreja para agir da forma que eles queriam agir. Então na cabeça deles era mais ou menos o seguinte: Paulo começou tudo por aqui e nós somos de Paulo. Por nós sermos de Paulo e termos o poder de mexer na estrutura da igreja, nós podemos fazer o que quer, independente do que vocês acham, se é certo ou errado. Então se chegava alguém novo na igreja, não podia fazer parte do corpo da igreja, porque afinal de contas foram eles que fundaram e era eles quem escolhiam quem participava das coisas da igreja. Esse grupo, ele era formado por gentios, que se converteram com a mensagem que Paulo pregou. Eles queriam converter essa liberdade cristã em libertinagem, ou seja, o partido de Paulo contrariava o próprio ensino de Paulo. Esse era o primeiro partido, dos fundadores da igreja. O segundo partido era o partido de Apolo. Podemos chamar também de partido filosófico de Apolo. Apolo, ele era de Alexandria, uma das capitais intelectuais do mundo na época. Então, Alexandria, ele tinha essa questão intelectual, de buscar os melhores oradores, de buscar os melhores filósofos, e os que pertenciam e diziam ser do grupo de Apolo, eles eram os intelectuais, e eles estavam lutando para transformar o cristianismo de uma religião para uma filosofia. Influenciado pela cultura da sua cidade, Apolo, ele era um baita de um orador, ele era um baita de um pregador, ele era um baita de um pensador, mas cristão, com uma verdade íntegra, com uma vida piedosa. Mas aqueles que diziam ser de Apolo não entenderam isso. Eles estavam focando somente na pessoa intelectual de Apolo, e eles queriam formar dentro da igreja uma elite intelectual. Então esse era o segundo grupo que existia na igreja de Corinto. O terceiro grupo era o partido de Pedro, ou Cefás. O partido de Pedro ele era composto pelos judeus que se converteram. Ou seja, esses judeus, eles se tornaram, alguns, eles eram judeus por origem judaica e outros se tornaram judeus por meio da circuncisão, por se frequentar muito a sinagoga. Paulo, ele tinha uma estratégia, ele frequentava muito a sinagoga para pregar o evangelho, porque ele acreditava que aqueles que estavam lá na sinagoga, eles já tinham iniciado uma caminhada pela busca espiritual. Então Pedro vai lá, prega, e esses judeus se convertem. E por que esses judeus pertencem ao grupo de Pedro? Porque Pedro ele foi levantado no apostolado dele para pregar e falar com os judeus que se converteram. Ou seja, os membros desse partido de Pedro ensinavam que o homem ele devia observar a lei para ser salvo. Era o partido dos legalistas. Por quê? Porque judeu adora rito judaico e adora a lei judaica. Ou seja, o grupo que pertencia a Pedro, na contramão dos que eram liberais, eles eram os conservadoríssimos, que diziam, é a lei que salva, são os ritos judaicos que salvam. Então eles colocaram um legalismo dentro da igreja, eles diminuíam a graça de Jesus. E por último, o partido de Jesus. O partido com o nome mais bonito era o partido mais problemático. Por quê? Esse era o partido exclusivista. Eles eram os santarrões. Eles eram uma casta espiritual diferenciada dentro da igreja. Os membros desse grupo, eles evidenciavam um orgulho espiritual, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros dentro da igreja. Era o grupo dos que se consideravam iluminados, espirituais, e eles não se submetiam à liderança de ninguém. Afinal de contas, eles tinham um contato direto com o próprio Deus. A falta deles não estava em dizer que eles pertenciam a Cristo, mas estava em dizer e mostrar que Cristo só pertencia a eles.
Então, Paulo mostra que essa atitude deles de um grupo intolerante e santarrão, o que é um grupo intolerante e santarrão? É o grupo que é aqueles que acham que são os mais santos da igreja e não tolera a falha e o erro de ninguém. Falhou, errou, já não pode mais fazer parte do nosso grupo, vai embora, você está condenado ao inferno. Paulo vai dizer que essa mentalidade é carnal. Paulo ele está dizendo isso. Paulo ele mostra que essa atitude de divisão deles é imatura. É uma bobeira, é carnal. E ele pergunta, Cristo está dividido? Não, Cristo não está dividido e ele não pode ser dividido. Então Paulo ele faz essa primeira pergunta e mostra todos os grupos que haviam dentro da igreja. Todos os grupos que se dividiam por suas preferências, por colocarem os olhos em pessoas, em homens. Colocando os olhos em homens, a filosofia, a forma de vida que eles adotavam ia na contramão daquilo que Cristo tinha estabelecido e que Paulo tinha ensinado. Paulo ensina, Cristo é o único que deve ser exaltado na igreja. Eles olham para os homens, olhando para os homens, um começa a viver de qualquer jeito e não deixa ninguém participar da igreja. O outro começa a achar que o evangelho tem que ser uma filosofia intelectual. E quem não se enquadrar nisso também não serve. Aí o outro ele vai começar a dizer que para ser salvo você tem que obedecer aos ritos e à lei judaica. E o outro vai começar a dizer que nós somos os santarrões, nós somos os iluminados, não nos submetemos a ninguém, o nosso grupo é o certo. Ou seja, colocando os olhos em homens, nós temos atitudes erradas referente ao que é o verdadeiro cristianismo. Paulo está dizendo isso, vocês tiraram os olhos de Cristo, colocaram os olhos em homens e agora estão vivendo de forma errada. A segunda pergunta que Paulo vai fazer, ele vai falar, vocês foram batizados em nome de Paulo? O que estava acontecendo? Paulo, ele vai tratar esse problema da divisão nessa segunda pergunta. Paulo aqui, ele não está diminuindo o batismo, mas ele está colocando o batismo no seu devido lugar. Por quê? Os coríntios, eles estavam dando uma ênfase exagerada no batismo. Alguns irmãos tinham sido batizados por Paulo. Outros tinham sido batizados por Apolo. E eles começaram a se encher de orgulho pelo fato de ter sido batizado por A ou por B. E Paulo está ensinando aqui que ninguém se torna mais espiritual por ter recebido o rito do batismo por determinada pessoa, por esse pastor, por aquele pastor. Paulo mais uma vez vai mostrar que essa mentalidade é infantil. E hoje nós podemos ver pessoas que elas se consideram ter privilégios espirituais porque foram batizadas nas águas do Rio Jordão por um pastor determinado ou outro pastor determinado. Uma infantilidade dentro da igreja. Como se o nosso batismo determinasse, a pessoa que nos batiza determinasse o nosso privilégio espiritual aos olhos de Cristo. É errado nós identificarmos o nome de qualquer pessoa no nosso batismo, além do nome de Cristo. Paulo está dizendo, vocês foram batizados em Cristo. Em vez de honrar a Jesus e promover a unidade, dizendo, é um só batismo, é um só Senhor, é um só rebanho, eles estavam se dividindo, dizendo, não, eu fui batizado por fulano, eu fui batizado pelo outro, eu fui batizado pelo outro, e eles se dividiram. Paulo, ele não tinha uma lista de quantas pessoas ele tinha batizado na vida dele, porque ele mesmo fala que o mais importante não é quantas pessoas ele batizou na vida dele, o mais importante era ser batizado em nome de Jesus, o mais importante era Cristo ser formado nas pessoas. O seu batismo não vincula você à pessoa que te batizou, ou à igreja que você foi batizado, o seu batismo vincula você a Cristo, e por isso você faz parte de um só corpo, um só rebanho e um só pastor. Paulo está dizendo isso. E por último, ele vai fazer a última pergunta. Então ele pergunta, Cristo está dividido? Depois ele pergunta, vocês foram batizados em nome de Paulo? E por último, Paulo foi crucificado por vocês? Paulo ele levanta o grande tema desse capítulo, que é a cruz de Cristo. Como que Paulo trata o problema de divisões e brigas dentro da igreja? Apontando para a cruz de Cristo. Como que nós resolvemos problemas de divisões dentro da igreja? Olhando para a cruz de Cristo. Como que nós nos unimos como um corpo, em comunhão genuína, nos importando uns com os outros e cuidando uns dos outros, para que não haja divisão? Olhando para a cruz de Cristo. Paulo está ensinando isso. Paulo ele faz um contraste entre o poder do evangelho e a fraqueza da sabedoria humana. Ele está mostrando aqui que os grupos que existiam dentro da igreja olharam para a cruz na perspectiva errada.
Ele está dizendo o seguinte: olha, sabe por que vocês estão divididos? Porque cada um de vocês olhou para a cruz com uma perspectiva errada. Olha o que diz o versículo 23 e 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como os gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo está dizendo aqui que os grupos, eles tropeçaram na cruz de Cristo. Quais eram os grupos que existiam dentro da igreja? Existia o grupo de Paulo, existiu o grupo de Apolo, existiu o grupo de Pedro e existiu o grupo de Cristo. Mas basicamente eles podiam se dividir em dois, porque parte desses grupos eram formados por gentios, gregos e judeus. Então a igreja estava dividida nisso. Esses dois grupos de gentios, gregos e judeus, eles tropeçaram na cruz, olhando para a cruz na perspectiva errada. Qual foi a perspectiva que os judeus olharam para a cruz? Bom, os judeus, eles aguardavam por um milagre. Quando nós olhamos para os evangelhos, os judeus, eles estão sempre chegando próximos a Jesus Cristo, buscando por milagres, pedindo milagres para Jesus. Eles aguardavam um Messias que iria quebrar o jugo deles, dos seus inimigos. E aí, eles aguardando um Messias vencedor, que ia quebrar esse jugo, veio quem? O Messias sofredor que se fez carne e morreu numa cruz. Eles não viram nesse Messias sofredor e na cruz que ele morreu, poder nem sabedoria de Deus. Quando eles olharam para a cruz, um Messias sofredor morrendo, eles viram o quê? Fraqueza. Eles não conseguiram olhar para a cruz como um objeto de salvação. A ênfase deles era em milagres, mas a cruz para eles era sinal de fraqueza. Mas a fraqueza de Deus, como diz o texto, a fraqueza de Deus, que é a cruz, é mais forte do que qualquer sabedoria e poder humano. Paulo está dizendo isso: olha, judeus, vocês olharam para a cruz e vocês viram fraqueza na cruz, mas a cruz é o maior poder que existe na terra e ele é fonte do poder de Deus. Os gregos, por outro lado, eles olharam para a cruz e o maior problema deles era em relação à cruz, porque para os gregos a cruz era bobeira, porque eles focavam no intelectual, eles focavam no intelecto. E Paulo pergunta: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Paulo está dizendo que a sabedoria do homem não atingiu o conhecimento de Deus e não levou ao conhecimento da salvação. Paulo está dizendo que tudo aquilo que os gregos sabiam, o tempo áureo dos gregos da filosofia, o tempo de Péricles, Platão, Aristóteles, Sócrates, Paulo está dizendo que tudo isso não passa de ignorância e cegueira. Paulo está dizendo que Deus deu um 0 para a sabedoria humana, porque a sabedoria humana não conseguiu conduzir o homem à salvação. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não estão em Cristo porque vocês são sábios. Vocês não estão em Cristo porque vocês são inteligentes ou sabem mais alguma coisa do que os outros. Vocês estão em Cristo porque vocês foram chamados e escolhidos. O plano de Deus, o tempo todo, para esse grupo estava em humilhar o homem, como está escrito no verso 31, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então preste atenção. Os grupos estavam se dividindo porque cada um olhou para a cruz de uma maneira diferente. Uns estavam esperando um poder milagroso para livrar do jugo. Outros estavam esperando sabedoria, intelecto. Mas Paulo ele está dizendo que a cruz de Cristo, Cristo crucificado, é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que existe a perspectiva certa de olharmos para a cruz. Alguns creram e experimentaram o poder e a sabedoria da cruz. Quando alguém olha para Jesus, vê nele o poder de Deus. Paulo fala aos judeus que queriam milagres, Jesus é o maior milagre. Paulo fala aos gregos que buscavam sabedoria, Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus é quem revelou Deus. Vocês querem conhecer a Deus, vocês querem ser salvos, vocês querem ter algum tipo de entendimento dessa vida, olhe para Jesus. Paulo ele está dizendo isso. A sabedoria de Deus está no Evangelho de Cristo. Agora, os gregos, eles não olharam para a cruz do ponto de vista de Deus.
Paulo pergunta ao sábio, Paulo pergunta ao escriba, Paulo pergunta ao filósofo se eles conheceram a Deus por intermédio de estudos, se eles conheceram a Deus por intermédio dos livros. Não, eles conheceram a Deus por intermédio do evangelho. Paulo, ele só tem uma mensagem para esses dois grupos. Cristo crucificado é o poder de Deus para os judeus e a sabedoria de Deus para os gregos. Nós somos chamados à comunhão por causa da nossa união com Cristo. Ele morreu por nós. Paulo está dizendo, não tem por que vocês se dividirem. Se a cruz de Cristo é tanto poder de Deus para vocês, como sabedoria de Deus para vocês, aquilo que vocês todos buscam está em um único lugar, na cruz de Cristo. Aquilo que nós todos buscamos como igreja, que é salvação, poder, milagre, redenção, santificação, todos nós nos encontramos em um só lugar, na cruz de Cristo. Quando você busca por poder e eu busco por sabedoria, nós dois nos encontramos, porque nós encontraremos essas duas coisas na cruz de Cristo. Essa é a base da união da igreja. Nós fomos batizados em nome de Cristo. Nós fomos identificados com a cruz de Cristo. Essa é a base da nossa unidade. Por isso, é motivo de imaturidade e carnalidade o motivo de nós nos dividirmos como seres humanos. Nós não podemos nos dividir como igreja. E eu não digo só nos dividir como igreja internamente, mas nos dividir como igreja nessa cidade. Nós olhamos para igrejas e começamos a nos comparando com o crescimento que eles têm, com o estilo de vida que eles levam, e isso nos leva à competição. Irmão, é um pensamento carnal e imaturo você competir com outra igreja. É um pensamento carnal e imaturo você competir com outro ministério. É um pensamento carnal e imaturo você competir com outro irmão. Há assuntos, quando diz respeito a assuntos espirituais, que todos nós estamos centrados num único Cristo. Quando você olhar para o irmão, você tem que ver nele Cristo, e vendo nele Cristo, o desejo, ou mais do que um desejo, a necessidade de ter comunhão com ele. Agora, eu vejo dentro da igreja uma desunião de um falar do outro, e às vezes nem por motivos que são válidos, espirituais ou motivos maduros, simplesmente por uma competição boba. Preferência de quem prega, de quem canta, de quem faz, de quem aparece, de quem não aparece. Uma bobeira no nosso meio, uma imaturidade, uma infantilidade. Que se nós estivéssemos olhando para Cristo, nós estaríamos olhando para o irmão que faz, que fala, que aparece dando glória a Deus. E dizendo, Senhor, quando for para eu fazer, usa a minha vida e que eu seja um instrumento, e que as pessoas não olhem para mim, mas olhem para o Senhor. Esse é o pensamento que Paulo queria trazer para a igreja de Corinto, e esse é o pensamento que nós devemos ter como igreja. Unidade, e a base da nossa unidade está na cruz de Cristo, porque quando nós buscamos aquilo que nós precisamos, todos nós nos encontramos em um só lugar para termos comunhão aos pés da cruz de Cristo. Eu gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você fechasse seus olhos. Nós vamos orar pela unidade da igreja. Nós vamos orar pela comunhão da igreja. Eu queria fazer algo diferente, de nós darmos as mãos como um sinal de unidade. Nós somos irmãos, nós temos um único Senhor, nós somos batizados em nome de Cristo, isso nos faz irmãos em Cristo. Então, vamos dar as mãos representando a nossa unidade em Cristo. Que não haja entre nós divisão, que não haja entre nós competição, que não haja entre nós nada que nos afaste uns dos outros. Irmão, dentro da igreja vai ter desavença. Dentro da igreja, às vezes você vai ficar chateado com alguém, com algum irmão, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Mas se os nossos olhos estiverem em Cristo, nós iremos conseguir perdoar, nós vamos viver em unidade, nós vamos viver todos para um único propósito, que é olhar para Cristo.
Então que você tenha essa certeza no seu coração de que a pessoa que está do seu lado, que você está dando a mão, é o seu irmão e vocês estão unidos por causa de Cristo. Paulo, ele só tinha uma mensagem, nós só devemos ter uma mensagem. Cristo crucificado é o nosso poder e a nossa sabedoria. Isso não só para você, mas para o irmão que está do seu lado. E se vocês dois têm essa certeza, os dois irão trabalhar para que Cristo seja glorificado, para que Cristo seja pregado, para que Cristo seja anunciado. Essa é a tarefa da igreja. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos levantou como igreja. Igreja, Pai, que tem como propósito pregar Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pai, nós cremos que ao olharmos para Cristo, Pai, nós nos encontramos como comunidade, nós nos encontramos como irmãos e como igreja. Pai, igreja é isso, é o lugar onde os salvos se encontram, é o lugar onde os salvos podem ter comunhão, é o lugar onde os salvos podem celebrar juntos, Pai. Que não haja em nosso meio, Senhor Jesus, divisão. Que não haja em nosso meio, Senhor Jesus, competição. Mas que haja amor fraternal. Mas que haja irmandade. Que haja comunhão. Que haja amor. Que haja paz. Que haja ajuda. Que haja cuidado em nosso meio, Pai. Nós somos irmãos, Pai. Nós nos amamos, Senhor Jesus. Pai, que a nossa igreja, carregando essa verdade, Pai, possa fazer a diferença e influenciar o mundo, mostrando que nós somos um povo unido e que nesse lugar há cuidado, que nesse lugar há descanso, que nesse lugar há uma família, Pai, uma família que nós podemos pertencer, onde nós podemos nos sentir amados, Senhor Jesus. A tua igreja, Pai, não está aqui para ser melhor que outra igreja. Essa igreja aqui não está aqui para competir com outras igrejas da cidade, mas nossa igreja está aqui para cooperar com toda a igreja universal, com toda a igreja global de Cristo, para a pregação e para o avanço do Evangelho. Pai, nos dê estratégias para que nós possamos nos ajudar nessa única missão, que é pregar Cristo, para que pessoas sejam batizadas em nome de Cristo, para que pessoas sejam salvas em nome de Cristo, para que pessoas conheçam o Evangelho, Pai. É para isso que nós nos unimos, é para isso que nós nos juntamos como igreja do Senhor Jesus, e contra a igreja do Senhor Jesus as portas do inferno não irão prevalecer, Pai. É isso que nós oramos e cremos no nome santo de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus.